horas ao volante. Com as câmeras instaladas nos carros, foi possível verificar as condutas deles na direção. E na maioria dos casos, o excesso de velocidade impressionou. Segundo a pesquisa, em mais de 56% do tempo, os motoristas estavam acima do limite permitido para a via, alguns dirigindo até com o dobro de velocidade. Os bairros de Curitiba, onde os motoristas mais andam acima da velocidade, são Botucatuvinha, Ganchinho, São Lourenço, Santo Inácio e Tarumã, enquanto o bairro Moçunguê é onde os condutores mais respeitam os limites, seguido por Centro, Centro Cívico, Cascatinha e Cabral. Então ele é mais reduzido na região central da cidade, né, justamente a região em que a gente tem mais fiscalização, mais equipamentos de controle, né, então a identificação desse comportamento foi menor na região mais central da cidade, né. A gente pôde identificar também, né, que os condutores excedem mais a velocidade em regiões de mais baixa renda, né, excedem mais a velocidade em regiões com uso do solo menos diverso, ou seja, diversidade de atividades de comércio, serviços, né, residência. Então, quanto mais diversa for uma área, o que está relacionado muito à movimentação de pessoas, né, menor é o excesso de velocidade, né. E também temos aí, evidentemente, né, a correlação com a concentração de radares. Geralmente os motoristas excedem a velocidade na tentativa de ganhar tempo, mas essa é uma falsa sensação segundo os pesquisadores. O mesmo estudo analisou o comportamento na área calma de Curitiba, onde a velocidade é controlada. E o tempo ganho pelos condutores que aumentaram a velocidade ao passar o radar foi de apenas 3 segundos. É muito mais uma sensação de economia de tempo, né, do que uma economia de tempo efetiva que os condutores têm com excesso de velocidade, né? A percepção de economia é muito maior do que a economia real que se tem. Justamente porque em áreas urbanas, né, a gente tem um ambiente interrompido, né? Então existe semáforo, existem outros veículos, existem pedestres atravessando a via, né? Então o tempo que você ganha excedendo a velocidade num ponto, você vai perder ali na frente parando num sinal vermelho que talvez antes seria verde esse semáforo se você tivesse ido mais, né, devagar. Então o ambiente é muito dinâmico. Jean é motorista profissional há mais de 50 anos e admite que tenta dar uma compensada no tempo pisando no acelerador. Jean, o que você nota assim, dirigindo no dia a dia em relação ao comportamento dos motoristas com a velocidade? Então, em região central não tem como andar muito, né? Além de ser 40 por hora, o limite. Mas algumas pessoas tentam ultrapassar isso aí após os radares, né? E quando a gente anda fora da região central, a gente anda um pouquinho mais rápido, né? Você dá uma abusadinha às vezes na velocidade? Inúmeras vezes. Eu gosto de andar bastante. Na realidade, primeiro, às vezes para buscar um cliente, a gente sempre acaba passando do limite normal, né? Quando você se aproxima de um radar, qual que é o teu comportamento? Eu reduzo, né? Eu reduzo a velocidade e a maioria das vezes, após passar o radar, eu acabo aumentando a velocidade. O professor explica que a pesquisa é feita com o apoio do Observatório Nacional de Segurança Viária, para buscar maneiras de mudar as regras no trânsito, já que os motoristas só obedecem o limite quando há prejuízo financeiro da multa. A identificação desse comportamento mostra a importância de medidas mais efetivas de fiscalização, porque o efeito do radar ele é bastante localizado, né, para a sua zona de influência ali. Então isso demonstra, por exemplo, a necessidade de medidas de fiscalização por trecho, né, que controlem a velocidade desse condutor ao longo de uma extensão maior, enfim, 500 metros, 1 quilômetro, né, a depender aí da situação. O trânsito não é só feito de motoristas. Por isso, na próxima reportagem da série especial, você vai saber como os ciclistas estão trafegando pela cidade. Então não perde amanhã o segundo episódio dessa nossa série especial sobre o trânsito aqui na capital. Você viu aí, né? Abusos de velocidade, como é comum isso. As pessoas
ultrapassarem o limite. É 40, anda 50, anda 60. Se é 60, estão a 80, quase 100. Né? E aí, claro, aumenta o risco de acidente. Porque o teu tempo de reação diminui. Se você encontrar um cachorro, um pedestre, um outro carro que porventura pare, né, com o pisca-alerta ligado, a gente sabe que isso é muito comum, né? Os motoristas de aplicativo fazem muito isso aqui na capital, taxistas também, você dá na traseira do veículo. Então é preciso respeitar a sinalização. Se está imposta ali a sinalização de 50, é porque a via só comporta isso. Mais do que isso, você coloca em risco a sua e a vida dos demais. Aqui no Balanço Geral, desde outubro, você tem acompanhado o